boa tarde. Sou telespectador do canal da Saúde, mais uma vez na Vila das Lajes, uma vez com o médico Carlos Carvalho. Se fosse velhos, entre aspas, não é? Que velhos são os tropos, a gente tinha que até aceitar, porque a gente tem tudo na vida, tem o seu limite. Agora, muita juventude, e não é há muitos anos que acontece isso. Tu falas de juventude, de 20, 30, daí até mesmo aos 60, ainda considero uma juventude. Mais do que nunca, a Ilha Terceira e a zona dos Pescoços, ao Porto Martins, é das mais conhecidas por doença do câncer. Já falámos de câncer várias vezes, mas não é só do câncer, também a parte cardíaca, etc. Afinal, o que é que se está a passar com esta nossa sociedade, ou com os nossos estilos de vida, ou com aquilo que é impingido para a gente tomar? O porquê que está a suceder isto? E mais do que noutras ilhas, esta é uma das principais. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com todos mais uma vez. Eu não tenho dados que me garantam dizer que esta ilha está a ser mais atingida do que outras ou outros pontos, mas é provável que pelo percentual de habitantes que existem na ilha, os casos que estejam a acontecer estejam a ser acentuadamente agigantados não por nós, pela informação, mas pela ocorrência de si mesmo, ou seja, poderão estar a acontecer em maior número do que o que antigamente estava sucedendo. Portanto, tem-se verificado um aumento significativo de doenças oncológicas, de casos de câncer, e o que é, digamos, um bocado assim mais marcante é que está a haver casos de cancro do aparelho digestivo, nomeadamente intestino e estômago, em relação à incidência maior, havendo também alguns casos de pâncreas e, sobretudo, bastante câncer de pulmão tem-se verificado, e até numa massa de pessoas jovens com idades que é um bocado assim espantoso, entre os 30 e alguns casos de 20 e tal anos, alguns com menos de 30. Isto é alarmante, porque efetivamente são situações que não eram comuns em incidência e em número de casos. Daí que algo se está a passar, algo se passará no ambiente, algo se passará provavelmente na alimentação, algo se passará que não tem explicação direta, natural, sobre o que sucede. Temos situações de evidências não expandidas, não difundidas pela comunicação social, de aumento de substâncias cancerígenas e substâncias prejudiciais no ar que respiramos. Substâncias essas
que não eram comuns verificarem-se há uns tempos atrás. E não há estudos que se sabe que estão a fazer em volta de tanta coincidência? Há estudos, portanto, que se fizeram, já foram detectados, mas estão ainda silenciados, porque ainda estão na fase de investigação, por isso isto não está falado. Mas, portanto, eu tenho informação de referências que existem, de estudos que estão a ser feitos. Por conseguinte, existem inclusive, sobretudo, encontrando determinado tipo de poeiras no solo, sobretudo nas casas, nos quintais e isso, têm aparecido certas poeiras que, investigadas, revelaram tratar-se de elementos relacionados com químicos, com coisas que não eram comuns. Refere-se aqui na ilha ou nas ilhas? Refiro-me não só nas ilhas, mas sobretudo também no continente. Isto tem estado a acontecer segundo as informações que eu tenho. E há teorias, falam de eventuais vaporizações, etc. Pronto, mas não há nada concreto, definido, em termos assumidos de indústrias que estejam a fazer isto, etc. Portanto, como é um caso que se costuma dizer, não acredito em bruxas, mas que as há. Já o dizia. Os factos estão à vista. Portanto, esta frase vem explicar que não há notícias de pulverizações que estejam a ser feitas, mas que existem determinadas substâncias suspeitas que têm aparecido como resíduos. Isso de matar as ervas que eles em tempos usaram há uns anos em todas as estradas da ilha e dos e ainda costumam em toda a zona que até temos uma horta, que é uma substância altamente cancerígena. Pois é isso. Exatamente. E não sabemos de onde vêm as pulverizações encontradas. A gente sabe que certos resíduos são voláteis uns por si, porque a própria substância, ela por si é volátil, alguma coisa vai pelo espaço. Outra, e portanto poderá ir até às nuvens e cair como chuva contaminada. Porque eu recordo-me de quando andavam insetos jogados nas valetas, as valetas a deitar aquela pulverização para matar a erva. Existe contaminação do solo e pelas toalhas de água depois da chuva e tudo arrasta para outras zonas. Mesmo na parte, e vai para o mar e há tudo hortas isso. que as pessoas dizem, contra as minhas paredes foi tudo queimado, depois os gajos vão deitar na parte de fora, mas vem para a parte de dentro. Ora bem, se acontece é vir para o lado de dentro, em época em que eles estão a apanhar, vem para o gás da alface, se lava muito bem. Claro, mas mesmo assim... Mesmo está lá. Não, é porque é preciso ver uma coisa. O envenenamento dos vegetais para serem saudáveis, não podemos esquecer que um vegetal não é uma coisa, é um ser vivo, é um organismo vivo e respira, se nutre, absorve nutrientes e tem funções fisiológicas e metabolismos próprios como os animais, só que são adaptados ao corpo vegetal. E digo muito bem isso, as pessoas não pensam, mas o vegetal é um corpo biológico vegetal, com características
próprias e específicas da sua espécie e do que é. O que acontece é que, tal como nós ingerimos coisas que podem ser prejudiciais ou causar distúrbio na nossa metabolização interna, ou seja, na absorção, e ir prejudicar funções, o mesmo sucede no vegetal. Ao incorporar, isto fica só... Não, ele não fica só na folha, não, ele absorve, ele respira. E se vocês não acreditam, vocês comprem um legume ou uma fruta e conservem-na fechada dentro de um saco de plástico por umas horas ou de um dia para o outro, e vocês vão encontrar gotas de água e sinais de uma respiração dentro do saco. Porquê? Porque o vegetal ainda está vivo e está tendo metabolismo e respirando. Porque os vegetais respiram. Porque o que tu põe na terra vai... Entra e absorve e passa para o corpo e que fica envenenado. Passou ao fim de X dias. Não passou. Foi incorporado, passou por fora, mas o dentro está alterado. Por isso temos os problemas da doença. Exatamente. Por isso eu sou contrário à adubagem química com poluentes e às desinfecções por substâncias tóxicas, sobretudo cancerígenas, porque o primeiro a ser atingido é o vegetal e a seguir o animal ou o humano que o vai comer. Este é um dos fatores, por isso é que eu digo, a falta de explicação, a falta de verdade faz-nos adoecer, na sua grande maioria. Há muitos que adoecem porque gostam. Exato. Sabe que o tabaco faz mal e fuma, sabe que a bebida faz mal e bebe. Enfim, mas aquelas pessoas que querem prevalecer saudáveis, muitas vezes estão aí no caminho errado. Mas isto é um facto que sucede. É um facto que sucede. Agora, quando se fazem aplicações de veneno para matar as plantas daninhas, as ervas daninhas ditas, cuidado com isso, porque isso é altissimamente prejudicial. E depois era preferível fazer como faziam antigamente, que era queimado com sal. Ou então, melhor, como eu fazia no tempo que meu pai era vivo, essas tais ditas ervas daninhas era a alimentação destes mesmos frutos que a gente fazia de vereda, e elas eram eram transformadas em que chamavam esterco, etc. Eram transformadas em coisa, em adubo. E aí era diferente. Agora, quando se me aplica um aplicativo que venha prejudicando, é rentável no dinheiro, mas é prejudicial na saúde. Portanto, o que é que adianta? É ter dinheiro e não ter saúde. Exatamente. E é esse o fator do poder, da ganância e do dinheiro leva à destruição do ser humano. A gente, com metade da idade, andamos com um saco já cheio de remédios. E pensando, quando um médico diz que não precisa, falando de médico, da medicina convencional, muitos deles não fazem de sociedade que é a farmácia, e diz, você toma isto ou aquilo, o médico não percebe nada, porque o médico não me receitou. Um médico bom é quando está ali um saco cheio de medicamentos. Esse é como um médico. Aquilo que diz a tua alimentação é aquilo que tu comes, e o teu médico é tu próprio, já não presta. A falta de educação. A sociedade em si precisa de ter uma cultura educativa. Porque havendo uma educação com aquilo que eles sabem para dar, aquilo que não tem, não é verdade? Claro. Mas falo para a juventude que tem instrução, devia ter, distinguir o que era o bem e o mal, e estes indivíduos por leis. Não, a gente vamos ensinar este povo, porque ao ensinar o povo, temos ele curado em todas as áreas, na área da saúde, na área do bem-estar, na área da alegria, na área do amor, em tudo, porque numa família educada dentro em casa, não há inveja, não há nada. Já lá vai o tempo que isso acontecia. Pois, o planeta porque hoje em dia, como sabemos, a sociedade está completamente descaracterizada. Ou seja, a família não existe,
na realidade, porque o que existe é algo com o nome de família, mas em que as pessoas, com frequência, vivem na mesma casa, não convivem e praticamente não falam. E se falam, às vezes na mesma casa, é por mensagem de telemóvel. Para perder muito tempo. É assim que a coisa funciona. Ou conheço casos de que telefonam de uma das habitações da casa para o outro que está noutra habitação, telefonam de telemóvel ao telemóvel, ou então pelo computador fazem a chamada para dizer algo que, quer dizer, não podem levantar-se do sítio, ir ao outro lado, falar com o outro e tudo mais. O falarmos assim, frente a frente, é algo muito importante. O pormos a mão, familiarmente, o pormos assim a mão no outro. E isso é muito importante porque, atenção a uma coisa, o toque é algo que transmite emoção, é algo que transmite afeto. Por isso hoje as pessoas vivem com imensos problemas de depressão e problemas de ordem nervosa e medos por falta de afeto, por falta de vivenciar o amor, por falta disso tudo. E isso traz doença. É por isso que vivemos numa sociedade em que a medicina está super evoluída, aparentemente, e cada vez há mais doentes. Então, se a medicina está tão boa, porque é que há cada vez mais doentes? O ponto é esse. Pois é, algo está falhando. E vamos ter que entender o porquê. Agora, por que será? Respondam vocês. Eu não posso. Há uma coisa curiosa, como teria teve numa das entrevistas que fiz, até aqui uma pessoa aqui das lá, uma associação da defesa da mulher, que diz, se arranjasse 3 placas a indicar riqueza, sabedoria e amor, 90% ia para a riqueza, dos 10 que restava, 8 ia para a sabedoria e só 2 aqui ia para o amor. Agora eu pergunto, faço a questão ao contrário. O último seria e devia ser o primeiro. Ou porquê? Numa casa de família, estou falando de uma casa de família, mesmo família a sério, onde reina o amor, reina a sabedoria e a riqueza. E reina a saúde. Quando há amor, não há inveja, não há distúrbios, não há brigas, não há medos e não há riqueza. E portanto não há doença. É isso mesmo. Não há doença. É falta de educação, que é o tal, devia de haver o tal ministério. Temos um ministério da saúde. Não, eu digo que é um mistério da doença. Quando nós dizemos um mistério, a gente temos um mistério. Ministério de saúde, não, da doença temos. Porque um ministério de saúde é para divulgar o quê? O que devíamos fazer e não fazer. Aliás, para buscar a saúde. Existe uma coisa, não só em Portugal, mas aqui em Portugal, nós temos uma coisa chamada Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que deveria ser Serviço Nacional da Doença. Porque a saúde a gente não vê. Isso é que é o problema maior. E há algo muito importante nisto tudo. Vocês não se esqueçam que o medo, a insegurança, são a porta aberta a todas as doenças. E eles instalam-se como os piores vírus, que esses são mesmo os vírus, sendo o maior de todos e que alimenta esse, o vírus da falta do amor. E esse é o mal da população toda a nível mundial. Chave para todas as doenças, para câncer, para tudo mais, isso tudo está dependente da falta do amor, do medo e da insegurança. Porque a nossa mente vai ao lado oposto àquilo que devia de ser. Sempre assim. E é tudo isso. Bem, e a gente vamos terminar por hoje porque
sabendo que a juventude está a ser prejudicada e não só, mas as razões ainda estão no além e não é fácil chegar cá para a nossa geração. O nosso problema é que os nossos jovens estão sendo mal educados há muito tempo. Mal educados pelos próprios pais. E vocês perguntarão como é que é essa má educação se eu faço tudo por eles. Pois é isso mesmo aí o princípio da má educação. Os animais não educam os filhos trazendo-lhes tudo. Só fazem isso até eles se desenvolverem o suficiente. A seguir põem-nos a caçar, põem-nos a fazer as coisas, põem-nos a fazer tudo. Dão-lhes a hipótese deles irem avante. Nós temos dado tudo aos filhos há uns anos esta parte, temos continuado a apoiá-los, a criançá-los, ou seja, a tomar conta deles como crianças, sem os pôr a ir esgravatar para eles como deve de ser. Coitadinho do meu filho, a minha filha, ele gosta de dormir até às 10 horas da manhã, ou até às 11, ele está descansando, coitado. Claro, tem toda a razão, ele está cansadíssimo, epá, imensamente, tem muita pena. Ele trabalhou tanto, realmente, sim, porque ir para a discoteca e ter estado até às 2 ou 3 da manhã com os amigos, realmente é cansativo, é imensamente cansativo. Realmente, coitados, eu acho que vocês todos devem continuar, trabalhem bastante para que eles, coitados, não lhes falte o dinheiro para o tabaco, que é muito bom para a saúde, faz imensamente bem, como sabem, faz boa circulação, é excelente, para isso, para alguma drogazita também, porque, enfim, é o social, é ótimo, isto é normal, pronto. Uma ganzinha para façam isso e não se queixem, porque amanhã, quando chegar a hora, vocês precisarem de apoio, se vocês estiverem no lado da valeta na estrada e os filhos passarem por vocês e não vos ligarem nenhuma, não se queixem, foi fruto da educação. Obrigado, desculpem e até à próxima. Um recadozinho até que cai bem e fica bom. Foi um bocadinho assim, mordaz. Para dar a entender que a educação principia de casa e quando começa a nascer. Porque depois de grande, como diz, para retirar o pepino já é mais duro. Os filhos precisam de ser preparados para a vida, não demasiado suportados. É o que eu quis dizer com isto. Porque, já diziam os antigos e com alguma razão, a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Bem, e um banhagem até no próximo. Passem bem. Obrigado. Até à próxima.